Olá, eu me chamo Samanta e vou apresentar o trabalho Planejamento Estratégico como ferramenta fundamental na gestão da agricultura familiar cooperativista. Esse trabalho foi desenvolvido em grupo, eu juntamente com os meus colegas Luiz, Juliana, Sayuana, Guilherme e Jefferson. O ponto de partida da nossa pesquisa foi uma problemática que é bastante comum na agricultura familiar, quando os produtores gerenciam as suas propriedades com base no seu conhecimento, tradição e intuição. E embora esse conhecimento seja muito valioso e de fundamental importância, existe a necessidade de que ele esteja integrado com ferramentas formais de gestão. Embora a gestão de custos e o planejamento estratégico sejam temáticas bastante conhecidas, geralmente eles são trabalhados de maneira desconectada. Por isso, o nosso objetivo foi analisar a literatura existente para entender como integrar essas ferramentas pode fortalecer a gestão da agricultura familiar cooperativista. Para isso, nós realizamos uma revisão bibliográfica, onde analisamos livros e artigos publicados majoritariamente nos últimos 10 anos. A nossa pesquisa ficou dividida em três pilares principais que nós indicamos nos resultados. O primeiro passo que nós encontramos, para uma gestão eficiente foi a análise de custos. E para isso, a metodologia adequada que nós encontramos foi a metodologia de custo operacional, que é indicada pelo Instituto de Economia Agrícola, porque ela permite ao produtor entender a realidade na qual ele está inserido. Para isso também são utilizados alguns indicadores como a margem bruta, o ponto de nivelamento, o lucro operacional e o índice de lucratividade. Outro fator importante aqui são os custos totais de produção, que são divididos em dois eixos principais, os custos fixos e os custos variáveis. E é muito importante que o produtor tenha noção desses custos para que ele consiga realizar uma análise efetiva. Porém, olhar apenas para os custos é olhar para o passado e para o presente, mas é necessário olhar também para o futuro. E é aí que entra o planejamento estratégico. Como bem define Chaminato Sapiro, a estratégia é um caminho escolhido que pode garantir uma vantajosa futura posição ao produtor. Porque ela permite ao produtor sair da reação para a antecipação. Para isso, eu destaco aqui 2 ferramentas que são importantes. A primeira é a análise SWOT, que ela permite analisar os fatores, internos, que são as forças e as fraquezas, e os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças. A segunda ferramenta a matriz BGC, que ela auxilia na decisão do produtor de quais culturas e produtos devem receber investimentos e quais devem ser descontinuados, baseado no seu crescimento no mercado. Essas ferramentas permitem criar um planejamento estruturado. O terceiro eixo, então, da nossa pesquisa foi o contexto cooperativista. As cooperativas auxiliam os produtores aonde, como produtor individual, eles enfrentariam dificuldades. E assim como os produtores, as cooperativas também enfrentam dificuldades e desafios na sua gestão. Pesquisas recentes da Organização das Cooperativas Brasileiras indicaram que os níveis de participação e engajamento dos cooperados na gestão são muito baixos. Então, para isso, é muito importante que as cooperativas também tenham um planejamento e uma gestão adequada. E é fundamental que os cooperados participem ativamente e estejam engajados na gestão também das cooperativas, para que as suas necessidades sejam efetivamente atendidas. Caminhando então para as considerações finais, a nossa pesquisa confirmou que a gestão de custos e o planejamento estratégico são ferramentas fundamentais para a sobrevivência e a estabilidade das propriedades rurais. E é muito importante também que
os produtores, tenham uma capacitação para conseguir gestionar os seus custos e elaborar os seus planejamentos, aliados à força cooperativista, para conseguir, manter a sustentabilidade e a viabilidade das suas produções e da sua propriedade. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, deixo aqui as referências utilizadas e eu agradeço a atenção.